Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa casa de Deus dedicada ao cuidado da Virgem Maria, Senhora de Fátima e ao seu Imaculado Coração. Com imensa alegria eu acolho a todos na manhã desta segunda-feira, onde nós iniciamos essa semana consagrando nossas vidas, trabalhos, nossos anseios, famílias, aos desígnios e à vontade da Virgem Maria, a quem hoje louvamos e rezamos pedindo, sobretudo, sabedoria. Ela que é a esposa do Espírito Santo, que ela possa nos conduzir também no silêncio, na oração e no discernimento para todas as nossas escolhas. Vivenciamos ainda o tempo pascal, este tempo da ressurreição do Senhor, em que todos nós somos convidados a fazermos novas todas as coisas. A vocês que nos acompanham pelo YouTube, sejam todos bem-vindos e desde já eu acolho as intenções de cada um para juntos depositarmos sobre o altar de Deus. E unidos pela ação do Espírito Santo, como família de Deus, irmanados na graça deste Deus que se inclina para nos ver de perto, iniciemos essa nossa Santa Eucaristia, marcando sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai Criador, os dons e as virtudes do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início dessa Eucaristia, para que bem possamos celebrá-la, vamos pedir a Deus que nos purifique em nossos pensamentos, palavras e inclinações, porque nós nem sempre pensamos coisas boas, nem sempre falamos coisas boas e nem sempre agimos de forma boa, porque nossa inclinação muitas vezes nos leva a fazer o mal que nós não queremos. Por isso, nós somos convidados a pedir a Deus a graça de sermos purificados em todo o nosso ser, para que assim, nivelados, todos do mesmo lugar, nós possamos ter a grandeza de nos aproximarmos do banquete da palavra e da Eucaristia. No instante de silêncio, examinemos a nossa consciência e peçamos diante de Deus o perdão de nossas faltas. Confessemos juntos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Neste momento, o sacerdote recolhe as intenções do povo de Deus para esta Santa Missa. Então, que cada um agora, em seu coração, apresente as suas intenções, seus pedidos, seus agradecimentos.
Deus Todo-Poderoso, que nos renovastes pelos remédios pascais, fazei que, libertos da condição do homem terreno, sejamos transformados à imagem do homem celeste, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, vamos juntos nos alimentar da palavra de Deus. Voltemos nossa atenção para o altar da palavra, de onde Deus nos fala. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para juntos dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciões haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram as vozes a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, por meio do Espírito Santo. Disseste, através do teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? O rei da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo que tua mão e tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial tem como resposta: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos, contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser terra inteira o teu domínio. Com cetro ferro haverás de dominá-los e quebrá-los com um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. De pé aclamemos o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus queridos? Vamos meditar um instante sobre a palavra de Deus nesta segunda-feira da segunda semana do tempo da Páscoa, onde pela liturgia e sobretudo pelo Evangelho nós ouvimos que o Espírito sopra onde quer. Jesus usa um discurso que na língua hebraica e grega é chamado de hipérbole. Tanto o hebraico original quanto o grego original não possuem palavras superlativas, ou seja, quando nós temos que dar o aumentativo de um acontecimento, o hebraico e o grego não possuem a raiz para isso. Então é curioso que sempre o Evangelho vai repetir as palavras como hipérbole. Ao invés de dizer verdadeiramente, ele vai repetir em verdade, porque é próprio da língua grega não ter a hipérbole ou o superlativo daquilo que se quer dizer. Essa curiosidade é apenas para demonstrar que a língua é muito importante para compreendermos aquilo que está sendo dito. De modo que o próprio Nicodemos, sendo um mestre da lei, do grupo político religioso dos fariseus, não compreendia a letra que saía da boca de Jesus. Mas aqui o Senhor diz, é precisa a ação do Espírito Santo. E não distante, nós vamos compreender, neste tempo tão lindo em que nós vivemos, o período da Páscoa, onde a igreja ainda ressoa o eco da ressurreição de Cristo, nós somos convidados a mergulhar num mistério silencioso, mas muito poderoso, que é o nascimento do homem novo por meio do Espírito Santo. O Evangelho que nos apresenta Nicodemos, esse mestre da lei, portanto, alguém muito respeitado na comunidade judaica, tendo uma grande intelectualidade, um homem que vivia a religião na sua essência,
a ponto de não ter que ser chamado de religioso, mas de espiritual, porque vivia a essência da religião e não se sucumbia ao peso da estrutura religiosa. E nós muitas vezes nos prendemos à religião e deixamos de ser espirituais, quando na verdade a religião ela tem que servir para formar homens e mulheres espirituais e não religiosos, porque a religião nos prende, a religião nos amarra pelo excesso de laços para poder cumprir todas as coisas. A função de toda a religião é gerar homens e mulheres com vida espiritual. E é isso que Jesus vai dizer a Nicodemos. Por isso que a forma como Nicodemos se apresenta diante de Jesus chama a atenção do evangelista, porque ele tem uma curiosidade que para nós nos dias de hoje, que já ouvimos tantas vezes este evangelho e as suas homilias, já compreendemos aquilo que Jesus disse. Mas para a época, a pergunta de Nicodemos é muito genuína. E o convite da liturgia de hoje é nos colocarmos no lugar de Nicodemos, para compreender o que é o essencial. Como que pode alguém tão intelectual, um doutor da lei, tão versado nas coisas de Deus, não entender o que é essencial? Isso me faz pensar que a fé verdadeira nunca será uma questão de diplomas, de títulos, de cargos, de funções. A fé verdadeira não passa pela burocracia do dia a dia. E aqui eu entendo que a fé é uma questão de deixar-se tocar pelo vento do Espírito Santo, como o evangelista nos narrou. Jesus diz a Nicodemos, e hoje diz também a mim e a cada um de vocês: em verdade te digo, se você não nascer do alto, não poderá ver o reino dos céus. Nascer do alto, nascer de novo, não é começar tudo de novo do lado de fora, mas é permitir que Deus transforme tudo do lado de dentro. É como uma ressurreição secreta, é como uma ressurreição que acontece dentro de nós de forma silenciosa e vai nos transformando de dentro para fora, das coisas pequenas para as maiores. Eu me recordo aquele período de sofrimento em que nós enfrentamos a pandemia do Covid e que algumas pessoas tinham de forma até mesmo ingênua a ideia de dizer que nós sairíamos muito mais humanizados desta situação que foi tão grave. E eu não posso deixar de lado o meu lado psicanalítico de ser, porque afinal de contas é também a minha profissão como psicanalista. E dentro da psicanálise nós sabemos que não existe transformação que faça sentido, que aconteça de fora para dentro. Toda transformação válida só pode acontecer se for de dentro para fora. E um vírus que veio de fora para dentro não é capaz de mudar ninguém. É apenas capaz de arrancar de nós o que nós temos de pior. Por isso nós saímos muito mais instintivos da pandemia. O desejo de sobrevivência, ainda que para isso eu tivesse que subjugar o outro, ainda que para isso eu tivesse que ser raivoso, tivesse que ser uma pessoa que ataca, que está sempre na defensiva. É isso que acontece quando nós permitimos que o externo influencie no interno. Só é possível uma mudança verdadeira, meus queridos, quando ela vem de dentro para fora. Ninguém muda a partir daquilo que está do lado de fora. Toda mudança, ela é interior e demonstrada para o exterior. E aqui vem o convite do Senhor, esse nascer
de dentro para fora. E isso não é mágica. Isso também não é um esforço humano, poderia até dizer sobre-humano. Mas isso é graça, porque isso é a obra do Espírito Santo. Como nós ouvimos no relato do Gênesis, quem vibra, quem treme sobre as águas no desejo de criar as coisas e renovar as coisas, é o Espírito de Deus, que paira sobre as águas e faz tremer as coisas como novidade. O Espírito é comparado ao vento. Nós podemos chamá-lo de movimento, ruá, ou podemos chamá-lo de sopro, nefesh. E quem consegue prender o vento? Quem consegue pará-lo? Quem consegue controlar para onde vai esse vento? Assim também é o Espírito Santo em nossas vidas. Ele sopra onde Ele quer. E a nós batizados cabe-nos a doçura e a capacidade de deixá-lo ser, de deixá-lo ir e vir, entregar-se ao vento, deixar que o vento nos leve, parar de lutar contra a ação de Deus em nossas vidas, parar de querer colocar muralhas diante da ação de Deus, muralhas emocionais, psicológicas, afetivas, as muralhas do ego, da vaidade, porque às vezes nós sabemos o que precisa ser feito, mas a nossa vaidade nos impede de dar um passo além. A nossa soberba não nos deixa dar um passo para trás e observar as coisas como elas realmente são. E aqui muitas vezes perdemos a graça de Deus pela falta de coragem de retroceder, porque é preciso saber a hora de parar, como é preciso também saber a hora de dar um passo atrás, porque nem tudo na vida é feito em solavancos, como nós falamos em Minas Gerais. As coisas precisam ser conduzidas no tempo de Deus. O vento sopra onde, como e quando Ele quiser. Por isso nós temos que ser dóceis a essa ação. Às vezes o vento do Espírito nos empurra para lugares desconhecidos. E isso pode gerar em nós muita incerteza. Isso pode gerar em nós até o medo que paralisa, como os apóstolos estavam paralisados no cenáculo por medo dos judeus. O medo fecha portas. Mas quando nós sabemos que o vento de Deus é que nos conduz, o medo vai embora, porque a confiança está totalmente naquele que é o Senhor de todas as coisas. Deixar-se levar por aquilo que é de Deus e não deixar-se levar por aquilo que é fruto da minha mente, da minha vaidade e das minhas más inclinações. Aqui eu recordo uma frase antiga da tradição cristã que dizia: o Espírito Santo é como fogo, ou você se deixa queimar inteiramente por ele, ou você fica frio e apagado. Portanto, meus queridos, que hoje, nessa sagrada liturgia, que vem falar para nós de maneira tão profunda sobre essa ação do Espírito Santo, estamos agora preparando o caminho litúrgico para celebrar a ascensão do Senhor e logo depois o Pentecostes. Essa ação do Espírito Santo que vivifica a igreja, que nós possamos escolher arder de amor por Deus, deixar-se queimar pelo seu querer, sermos dóceis à ação deste Espírito e permitirmos que Deus seja Deus e que Ele, na sua pedagogia de Pai, de Mestre, possa nos corrigir ali onde nós achamos que acertamos, mas que ao longo da vida nós já provamos que estamos no lugar errado. E às vezes é preciso que o vento de Deus nos arranque do nosso comodismo.
Peçamos que o Espírito Santo nos tire do lugar onde nós não estamos dando fruto e que Ele possa nos plantar onde, com a sua graça, possamos florescer. E ali onde florescermos, possamos ser sinal da graça de Deus para aqueles que ainda não acreditam, não entendem e não experimentaram o agir do sopro do Espírito Santo. Que Ele venha sobre nós e permaneça por todo sempre. Que assim seja. Amém. Façamos agora o nosso ofertório, apresentando ao altar o pão e o vinho a serem consagrados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É a oferta de nossas vidas, consagrando diante de Deus tudo o que somos, tudo o que temos, e unidos por essa ação do Espírito Santo, nós nos tornaremos juntos uma única hóstia, viva, verdadeira e agradável diante de Deus. A vocês que nos assistem de casa, façam também a sua oferta espiritual, derramando agora sobre o altar as suas vidas, famílias, trabalhos e projetos. É o momento também em que nós partilhamos um pouco daquilo que temos e colocamos à disposição da comunidade que nos acolhe e que nos ajuda. Aqueles que nos acompanham pela Rede Vida, o canal da família, podem fazer também suas doações pela chave Pix, que é disponibilizada pelo nosso canal no YouTube. Sejamos juntos sinal da graça de Deus para mantermos viva essa obra de evangelização e caridade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto do trabalho e do suor humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar, Senhor, da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós, de tal modo que esta nossa oferenda vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de todo o meu pecado. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo,
É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus queridos, mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso bispo Odilo, seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos o Santo Padre, o Papa Francisco, nossos familiares, amigos e benfeitores que nos antecederam diante da face de Deus. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Agostinho, Santa Hildegarda e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos juntos, com amor e confiança, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus Cristo, vosso corpo e sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e de condenação, mas por vossa infinita misericórdia, seja sustento e seja remédio para a minha vida. Amém. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, faça também você a sua comunhão espiritual neste momento, rezando, pedindo a Deus por suas necessidades e agradecendo por tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, já lhe tem concedido. No silêncio do seu coração, peça a Deus que alcance suas necessidades, que alcance a necessidade de seus familiares, amigos, dos seus benfeitores. E ofereça essa comunhão espiritual pela sua santificação, a santificação de sua casa e a santificação da Santa Igreja. Corpo e o sangue de Cristo, sim, Senhor. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Amém. O corpo e o sangue de Cristo.
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Renovemos diante de Deus a nossa consagração a Maria Santíssima e peçamos a ela que passe sempre à frente de todas as nossas intenções, inclinações, anseios, que ela nos guie pelas veredas do amor, do silêncio e da sabedoria. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os males e perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Peçamos agora a bênção de Deus sobre a água, para que nós possamos, por ela, sermos renovados, recordando o nosso batismo e a vida nova que deve surgir de dentro para fora. Que essa água sirva para a cura do nosso corpo, para a cura da nossa alma e para abençoar também nossas casas, trabalhos e a vida das pessoas que estão sempre ao nosso lado. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre esta água, criatura vossa. Vós que por meio de sinais visíveis realizais maravilhas invisíveis na vida dos vossos filhos. Te pedimos que, pela graça desta água abençoada, sejamos renovados em nosso batismo, sejamos restituídos na saúde do corpo e da alma e possamos gozar na vossa presença de paz, de saúde e de prosperidade completa. Santificai esta água, criatura vossa, e todos os que dela fizerem uso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus se estenda sobre a sua casa, sobre sua família e sobre os seus projetos. A todos que nos acompanharam pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado pela audiência e pelo carinho com a nossa Rede Vida, o canal da família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima, desça sobre todos vós, vossas famílias e casas, trabalhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vivendo tudo o que celebramos nesta Eucaristia. Ide em paz, meus queridos. O Senhor nosso Deus e a Virgem Maria vos acompanhem. Amém. Graças a Deus. Uma excelente semana a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês.